Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Boa noite, gente. Antes de a gente começar a conversar, eu vou contar um segredo aqui dos bastidores do culto aqui do nosso culto de sábado à noite. O pessoal do som, já está arrumado o microfone aqui? Ou tem que regular? Não sei se você sabe, tem um microfone especial para o pastor Michel. Que ele é mais baixo, que a voz do rapaz é um pouquinho mais potente que todos os demais. Aí quando vai nele, os caras do som saem correndo assim. Você fica olhando em algum culto? Os caras saem correndo. Achei que era o microfone vindo já para trocar até, você viu? Os caras vêm correndo. Pode deixar aqui do ladinho, não tem problema. Obrigado, Laura. Os caras saem correndo para trocar o microfone, porque se o Michel pegar o microfone errado, aí fica difícil até de segurar lá na mesa, gente, tá? Obrigado, viu? Pode trazer aqui já então. Obrigado, Morbeck. Você viu a voz que fala lá de cima já? Amém. Gente, eu estava preparando essa mensagem nas últimas semanas e foi uma daquelas que quando você começa a preparar, Deus começa a ministrar e começa a pedir para fazer algumas coisas diferentes, mas Ele mudou tudo depois. Então a mensagem que eu ia pregar hoje vai ser em janeiro. Quando você estiver por aqui em janeiro, vem nos 2 primeiros finais de semana, eu vou estar aqui, um dos 2 finais de semana, dos primeiros 7 ou 14, você vê essa mensagem que Deus pediu um dia lá em casa, estava pensando no que pregar e tudo mais, sobre alguns princípios que a palavra de Deus nos traz, e aí Deus falou assim, planta feijão. Eu falei, sim, Deus, planta feijão, que negócio é esse, plantar feijão? A última vez que eu plantei feijão, eu estava no jardim de infância ainda. Aí eu peguei o telefone e ia ligar para um amigo aqui, né, o Duda, que faz agronomia, eu pensei, não, melhor não, acho que ele não vai ter tantas moral, né? Acho que eu vou pesquisar no Google mesmo, para saber como é que faz, se o feijão vai em cima do algodão, vai embaixo, aquela coisa toda, e está lá o feijãozinho plantado lá em casa, crescendo, e Deus já falou algumas coisas lá também, mas aí você tem que vir em janeiro para ver a mensagem Lucas e o pé de feijão, aí você vai saber o que Deus falou nesse processo, nesses dias também, amém? O tema da mensagem de hoje é, para sempre, como que nosso amor por Jesus pode ser constante todos os dias, como que a gente pode fazer para que o nosso amor pelo Senhor não venha a esmorecer, ele não venha a esfriar com o passar do tempo, e não nos esquecemos de quem Deus realmente é das nossas vidas. Eu estava pensando nesse tema, nessa mensagem que Deus trocou ontem de manhã ainda também, e aí eu comecei a lembrar da minha vida, como foi quando eu fiquei apaixonado pela primeira vez. Demorou para lembrar um pouquinho, tá? Não sei na tua vida se é fácil lembrar, não é tão difícil assim. Já teve apaixonado? Alguma vez? Não vou pedir para levantar a mão, vai que a pessoa está perto, né? Você fica se entregando aí. Ou o casado não levanta a mão e aí, né, dá problema em casa. Então, para evitar problema, é exercício de gente inteligente. Só pensa introspectivo, tá? Negócio mais tranquilo. Já teve apaixonado alguma vez? Aí comecei a tentar lembrar da minha vida, como que foi, quando foi. E, gente, a minha infância, graças a Deus, minha mãe era modelo e meu pai era simpático, então dei uma dosada na coisa. Eu peguei o pessoal lá debaixo do multimídia para colocar umas fotos para você ver como era eu na 4ª série. Foi onde a minha memória voltou. Coloca lá o pessoal dá uma olhadinha ali, tem a foto, essa aí, ó. Você viu só? Pastor, é bom que você fica conhecendo a vida inteira da pessoa, né? Ah, beleza. Esse era o Luquinhas na 4ª série. Obrigado, Morbeck. Ó, falei do microfone aqui, ó. Nossa, senti agora Você caprichou, hein, Morbeck? Pode colocar a próxima ali já também. Daí deixa essa daí um pouquinho só. Lá na 4ª série eu lembro que, pelo menos aqui eu lembro, você ficou meio de ladinho, se eles viram, tá caindo o pessoal lá, essa é a turma toda, tá, gente? Se você me achar lá, eu sou provavelmente aquele que parece um palito de dente com uma azeitona na ponta, que era magrelo pra caramba, devia ter uns 25 quilos, 30 quilos no máximo na 4ª série. Meu cabelo tinha tanto gel que se eu cabeceasse a bola no recreio, não saía do lugar, de verdade. Gente, não tinha muita solução, e para piorar a situação, eu era muito tímido. Eu sou bem pouquinho hoje em dia, mas eu era tímido demais naquela época. E aí eu comecei a gostar de uma menina na sala. E aí eu fico lembrando que eu estava na sala, e o professor dando aula, e eu não estava nem aí para a aula do professor, nem sabia o que ele estava falando. Já sentiu assim já? Aí aquela barriga parece que aquelas borboletas, aquele negócio todo que o pessoal fala, e eu só pensava nela, eu só via ela, com a minha vasta experiência romântica na 4ª série. Que deve ter o quê? Uns 10 anos por aí? Quanto é a idade de 4ª série? Menos? Quantos anos tem quem está na 4ª série? Professores de plantão? 9? Beleza, eu não tinha repetido, então era 9 mesmo. Obrigado ali o pessoal do ladinho que ajudou. E aí,
comecei a tentar lembrar de quem era a pessoa que me sentir assim. Eu lembrava que ela não era a menina mais bonita da turma, mas ela era bonita. O nome dela era Cíntia, a destruidora de corações. Gente, foi uma experiência tremenda, para não dizer outras coisas nesse momento. E aí eu estava apaixonadão lá e tudo mais. Ela era bonita, tinha um sotaquezinho meio do interior, caipira de Piracicaba. E aí, um dia tive uma grande ideia. Passou um tempo, nunca tinha falado com a menina, gente. Lembra, eu era tímido. Passou um tempo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me declarar para ela. Ela precisa saber o que está passando no meu coração, que não para, daqui a pouco explode, sai do peito. E aí eu falei com meu pai, pai, estou precisando de um dinheiro. Preciso de uma grana. Aí meu pai, para quê? Eu não contei para ele também, né? Estava com um pouquinho de vergonha, sei lá qual que ia ser a reação dele. E aí ele me deu R$10. E aí eu tive que ser criativo com R$10. Aí eu fui numa loja, achei um ursinho, gente. Comprei um ursinho, mó bonitinho, mó legal, tal. Naquela época R$10 dava para comprar bastante coisa, hoje em dia está mais difícil. Aí comprei um ursinho lá e comprei um cartão. Aí fui no carro, meu pai me levando para a escola, escrevi o cartão no caminho da escola. Minha letra já era feia, nos buracos então do caminho, junto com o carro andando, ficou pior ainda. Aí juntei o ursinho, o cartão, toda a coragem que eu não tinha e fui conversar com a menina. Cheguei no começo da aula e falei assim, Cíntia, não sei se você percebeu, mas faz um tempo já que eu tenho te reparado mais do que o normal, e eu queria te dar um presente aqui. Aí tirei das costas assim, o ursinho assim na mão, e o cartão, e não sei o que. E aí a reação dela, ela começou a rir na minha cara, gente. Que coisa horrível. Seu nome é Cíntia, tem alguma Cíntia por aqui? Não faça isso com ninguém na sua vida, tá? Você pode não querer, mas não ria na cara de uma pessoa, por favor. Ela começou a rir, mas levou o ursinho. Nem deixou o ursinho, levou o ursinho com ela. Começou a rir, virou as costas, levou o ursinho, o cartão junto e foi contar para todo mundo. Imagina a cara do meu primeiro romance, ou na primeira paixão, e da primeira frustração. Cíntia, a destruidora de corações. Gente, essa noite, sabe quando a gente fala sobre primeiro amor? Na verdade, aquilo que eu tive naquele momento ou melhor, não tive, né? Porque não aconteceu nada, foi só da minha parte. Não era amor de verdade, era só uma paixão. Gostei dela, achei interessante e tudo mais. Alguns estudos vão dizer que a paixão pode durar de 6 meses a 2 anos, mas pode ser renovada. Agora, o amor não. O amor ele pode ser constante. Por isso, nessa noite, quero conversar um pouquinho com você sobre esse tema, de como que o nosso amor pode ser constante pelo Senhor, e também entender como que a gente pode manter acesa a chama desse amor pelo Senhor diariamente. Também com alguns momentos de paixão, mas muito acima disso, com um amor e um compromisso que dura para sempre. Abre a tua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, capítulo 2, a gente vai ver a carta que o Senhor escreve à igreja de Éfeso nessa noite, e a gente vai focar mais especificamente em um versículo só, no versículo 5, eu quero trabalhar essa ideia contigo aqui nessa noite, para que o seu amor possa ser constante pelo Senhor. Apocalipse 2, vamos ler do versículo 1 até o 7, para você poder entender um pouquinho mais o contexto, eu já te explico um pouquinho mais. Talvez tua chama hoje esteja apagada. Essa noite eu quero dizer que você vai sair daqui renovado, com a chama nova acesa pelo Senhor, amém? Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tens cuidado a teu favor, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão especial que nós temos aqui na Tua presença, pelos louvores, os batismos, a celebração, juntamente contigo, Deus. Eu quero pedir nesse tempo, assim como o Senhor falou comigo tanto nessa mensagem, fala aos nossos corações, nos ajuda, Deus, a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada pessoa aqui nessa noite, e que possamos reacender, Deus, essa chama dentro dos nossos corações, desse amor, desse compromisso, desse voto juntamente contigo, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quando João escreve o livro de Apocalipse, já avançado de idade, com cerca de 95 anos, ele estava na ilha de Patmos, uma colônia penal da cidade de Roma, muito próximo do litoral da Ásia Menor, onde essas cartas, as 7 igrejas haviam sido escritas, juntamente com a igreja de Éfeso, essa que a gente leu agora, o texto do capítulo 2. O imperador Domiciano começa uma perseguição juntamente aos cristãos, e isso faz com que muitos cristãos comecem a fugir, e muitos são presos, e as igrejas estavam passando por um tempo difícil, e aí João, lá naquela ilha, preso, tem algumas revelações sobrenaturais, alguns encontros sobrenaturais com o Senhor, e Deus começa a revelar para João coisas que ele via naquele momento, das coisas que estavam acontecendo ao seu redor e das coisas que ainda iriam acontecer, que essa é a maior parte do livro de Apocalipse, mostrando as revelações daquilo que um dia ainda vai vir a acontecer. Entre as revelações, Jesus sonda o coração de cada uma destas 7 igrejas muito próximas a João, igrejas nas quais ele tinha passado, e a igreja de Éfeso, na qual ele inclusive já tinha ficado algum tempo. E sabe, só Jesus é capaz de enxergar qual era a situação interior, não apenas a exterior, de cada uma daquelas igrejas. O que Jesus faz com estas cartas, ele traz uma radiografia, revelando o que estava no coração, dentro de cada uma daquelas igrejas. E aí, entre as revelações, cada uma das igrejas é representada por um candeeiro. Eu trouxe aqui o que eu tinha em casa, tá, gente? Decorações da minha esposa. Um candeeiro é muito diferente disso, tá? Ainda mais usado daquela época, ele tinha 7 pontas, na verdade, muito maior, quase pensa um tridente com 7 pontas quase, fica mais fácil de imaginar, com as velas, e esse era um candeeiro daquela época. E aí o texto vai dizer, aqui como se fosse um lampiãozinho, né? Mais uma lamparina do que um lampião, na verdade, até. O que o texto vai dizer é que cada uma dessas igrejas representava como se fosse um candeeiro, uma luz, que ilumina e traz luz às trevas ao seu redor. Essa era a função de cada uma das igrejas que estavam lá sendo repreendidas e passadas para essa radiografia que o Senhor trazia para cada uma delas. Mas o texto vai dizer que o Senhor é aquele que passava no meio de cada uma das igrejas. O Senhor é aquele que passava no meio, e todos os candeeiros estavam ao seu redor. O problema é quando o candeeiro ou a igreja começa a tomar o lugar central do Senhor, ou nós começamos a tirar o Senhor daquele lugar que era dele. E aí, a luz, ou a função de um candeeiro ou de uma igreja, que é iluminar, fazer a diferença, trazer luz às trevas, começa a perder o seu sentido. Como um texto do Sermão do Monte vai dizer, como se o sal fosse perdendo o seu sabor e não tivesse mais nenhuma função. Com o passar do tempo, muitos de nós aqui, talvez tenhamos passado ou estejamos passando agora por uma coisa muito parecida, onde o seu amor por Jesus começa a esfriar, os compromissos aumentam, é um relacionamento que começa, é uma família que se forma, são os filhos que nascem, é o TCC, a faculdade, o mestrado, são portas que você talvez tenha aberto e não devia ter aberto, são decisões erradas que talvez tenha tomado durante a sua caminhada, e aí Jesus vai deixando de ser o centro, a luz vai se apagando, você deixa de alimentar, o pavio vai terminando, ele vai acabando. E talvez aquela chama que um dia do amor pelo Senhor foi tão forte, hoje está bem fraquinha. Quem sabe é só uma faísca que está aí no seu coração ainda também. Sabe, hoje é o dia de voltar ao primeiro amor, a voltar como você era no começo, quando você tinha acabado de conhecer Jesus, ou quem sabe se você está nessa fase, que essa fase nunca termine,
Sabe aquela coisa, o pessoal fala assim, veio um cara crente, que se converteu agora, e todo mundo vê, nossa, está no primeiro amor, daqui a pouco ele para. Por que tem que parar? Por que ele não pode continuar nessa, e continuar nessa paixão, nesse amor, e começar a contaminar as pessoas à sua volta? Por que normalmente o que acontece é aquele que dá uma apagada? O texto de Apocalipse, a igreja de Éfeso, nos ensina que a gente não deve deixar o nosso amor pelo Senhor se esfriar. E nessa noite quero aprender junto contigo alguns passos de como nós podemos fazer voltar esse primeiro amor e mantê-lo para sempre. Primeiro passo, que a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 5, lembra? A gente vai usar só o versículo 5 nessa noite. Lembra-te de onde caístes. Esse é o primeiro passo. Lembra-te de onde caístes. O texto vai mostrar para a gente, nos primeiros versículos, o que o Senhor começa a ver do exterior daquela igreja. E Ele começa a citar, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu sei que você tem tanto labor, e o labor aqui nesse texto vai expressar o trabalhar até a exaustão, com a sua perseverança, que você não suporta os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Gente, os primeiros versículos, aquilo que o Senhor começa a falar para essa igreja são fantásticos. Você acha que aquela igreja é a igreja do Novo Testamento, ali da Ásia Menor, só que aí vem o próximo versículo, e o Senhor vai dizer simplesmente, uma coisa eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Quando a radiografia mostra esse interior da igreja, a gente consegue entender aquilo que o Senhor está vendo dentro daquela igreja. Sabe, o que aconteceu com Éfeso? Por que esfriou o amor? Eles abandonaram o primeiro amor, a dependência de Deus, faziam a obra, eram perseverantes, era uma igreja muito bem sucedida, já tinha experimentado fases com grandes homens de Deus naquele lugar, quase como se fossem os pastores da época. Paulo tinha passado, João tinha passado, Timóteo já tinha passado por aquele lugar, mas ainda assim, o discurso daquilo que Jesus vem trazer da radiografia é, vocês abandonaram o primeiro amor. Por isso que no primeiro versículo, quando Jesus vai dizer que ele tinha na mão direita as 7 estrelas, essas 7 estrelas são os líderes de cada uma das igrejas, ou os presbíteros, e ele diz nesse sentido de que os líderes estavam sobre a mão, você estava olhando a mão de esquerda já, né? Sobre a mão direita, para mostrar que o líder que estava realmente, por vontade própria, na mão direita do Senhor, é aquele líder que estava sendo, que tinha a visão de Deus, a sabedoria, o direcionamento, tudo isso, mas ele não estava lá por obrigação. Se ele quisesse, ele podia sair daquele lugar. E quando o texto começa a falar do candeeiro, de que o candeeiro estava ao redor do Senhor, como a gente falou no comecinho, o Senhor era o centro, ele andava no meio dos candeeiros, ele andava no meio das igrejas, ele era o centro de cada uma daquelas igrejas, ele é e deve sempre ser o centro das nossas vidas. A igreja já conseguia fazer a obra sozinha, não precisava mais do Senhor, mas sabe, Jesus vem com uma orientação. 3 passos são os passos que nós vamos ver nessa noite. Ele diz para Éfeso, ainda dá tempo, você ainda pode voltar ao primeiro amor, você ainda consegue, escuta aquilo que eu estou te dizendo, ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. E a primeira coisa que você tem que fazer, lembra-te de onde caístes, lembra de quando começou a esfriar, lembra o que aconteceu, como foi que aconteceu. Na sua vida, tenta lembrar, aonde foi na sua vida, se um dia já aconteceu, quando foi que começou a esfriar? Quando você parou de buscar como buscava antes? Quando você parou de ler a Bíblia como lia antes? Quando você começou a orar menos do que orava antes? Quando você começou a vir menos na igreja do que vinha antes? Quando foi? Sabe, quando a gente olha para a vida de Davi, no seu caso com Betseba, em 2 Samuel, no capítulo 11, vai dizer que Davi tinha conquistado diversas vitórias, diversas batalhas, mas pela primeira vez, Davi não era disso, Davi participava de todas as batalhas. Pela primeira vez, o versículo 11 vai dizer que Davi escolheu não ir para uma batalha, e ele manda Joabe para ir para essa batalha na cidade de Rabá, mas ele não vai para a batalha, e o texto claramente diz, porém Davi ficou em Jerusalém. Gente, Davi
deixou aquilo que ele mais gostava de fazer, seguir ao Senhor, ir à frente das batalhas, conduzir o povo, por outras razões, que o texto não vai abrir e não nos mostra. Podia ser o cansaço, podia ser qualquer outra coisa, mas simplesmente daquela vez ele não foi. Ele era jovem ainda. Mas o texto continua, no mesmo capítulo, versículos um pouquinho depois, vai mostrar. E aí, enquanto a batalha estava rolando, enquanto Joabe estava sitiando a cidade de Rabá, Davi estava um dia andando no terraço do palácio, quando do nada, sem pretensão alguma, avista Betseba tomando banho. E aí, ao invés de simplesmente voltar para dentro do palácio, começa a maquinar todo um plano e cai muito feio após adulterar com aquela mulher, engravida ela, e para piorar a situação ainda, tenta trazer de volta o seu marido Urias, para fazer com que Urias agora tivesse relações com a sua esposa e o filho pudesse ser, acreditassem que o filho pudesse ser de Urias e não de Davi. Mas Urias era tão fiel que ele voltou e não topou. Ele ficou na porta do palácio, mas ele não voltou com a sua esposa. Então Davi manda Urias de volta para a batalha com uma carta, para que ele não lesse a carta, pedindo para que Joabe colocasse ele na frente de batalha e assim morresse. Olha só como começa. Quando a gente começa a deixar outras coisas no lugar de Deus, quando a gente começa a tirar a prioridade daquilo que antes para a gente era importante, da tua devocional, do tempo com Deus, da tua vida de comunhão com a igreja, algumas portas podem ir se abrindo. Tudo porque Davi estava deixando a dependência. Deus já tinha livrado Davi de coisas muito piores, gente. Mais uma batalha não ia fazer diferença. Será que no seu caso foi a dependência de Deus que foi apagando? Será que no seu caso talvez foram decisões erradas que você possa ter tomado no passado? Ou quem sabe foi simplesmente com o tempo se acostumando com a igreja, se acostumando com Jesus, e Jesus era mais um compromisso na agenda, que você pode marcar e desmarcar de acordo com o que você bem entende. Se foi se esquecendo de quem Ele realmente é. Sabe, às vezes a gente precisa voltar a lembrar quem Jesus realmente é nas nossas vidas. Para a gente começar a lembrar de onde a gente caiu, quando Jesus ele começa a perder o significado do Salvador, ou de quem Ele é realmente, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que quer cuidar da tua vida em todos os momentos, e tem planos tremendos para nossas vidas, a gente começa a esquecer essas coisas. E sabe, tem uma prática, toda vez que eu vou pregar, seja o lugar que for, tem um vídeo que eu assisto antes. Não é motivacional, para empolgar nem nada, tá? Eu passei até alguns cultos algumas vezes, é um videozinho, uma animação na verdade, o nome dela é Dead Come Alive, eu não vou passar hoje por causa do horário só, gente, e ele vai mostrando exatamente o que Jesus fez por cada um de nós, porque toda vez que eu vou ministrar a palavra em qualquer lugar, seja aqui em outro lugar, o que eu quero é poder fazer aquilo que Deus tem para a minha vida naquele momento, e abençoar a vida das pessoas. Eu não quero perder o foco, eu não quero que Jesus venha deixar de ser o centro. Então todas as vezes, mesmo sabendo a música e o vídeo de cor, eu fico assistindo de volta o vídeo. Eu acho que a minha esposa não aguenta mais ouvir aquela música lá toda vez que eu vou pregar, e o videozinho tocando lá no quarto, mais alto, que eu ponho um somzinho um pouquinho mais alto lá também ainda. Mas todas as vezes eu coloco, para sempre me lembrar, Jesus é o centro. Jesus é o centro, Ele é o propósito de tudo aquilo que a gente tem feito, buscado e vivido. O primeiro passo para você voltar ao primeiro amor, o primeiro passo para reacender essa chama no seu coração, lembra-te de onde caístes. Segundo passo, ainda no versículo 5, simples, arrepende-te. Lembra o que você fez ou deixou de fazer, lembra de onde começou a esfriar, como começou isso, lembra como foi? Segundo passo, primeiro reconhece, depois se arrepende, pede perdão, fala assim, Deus, me perdoa, porque eu coloquei outras coisas no lugar, eu fui me esquecendo do Senhor, da sua importância, da sua magnitude com o tempo, e o Senhor começou a ser simplesmente mais um compromisso na agenda. Mas o arrependimento ele tem que ser sincero. O arrependimento vai ser não simplesmente um pedido de desculpas, mas um rasgar do coração, onde você se compromete a buscar ao máximo não fazer mais aquilo. Quando eu namorava com a minha esposa ainda, às vezes, sei lá, eu me atrasava,
ou fazia alguma coisa que ela não gostava, alguma brincadeira meio sem graça, é comum essas coisas, né? E aí ela ficava meio chateada, não sei se no teu relacionamento acontece esse tipo de coisa, os homens são fortes nessas coisas, e aí aí ela ficava chateada assim, e aí a minha reação na hora, se eu percebia que ela tinha ficado chateada comigo, eu disse, amor, desculpa. Eu falava desculpa quantas vezes forem precisas, não tem problema. Eu desculpa. Só que aí, eu estranhava muito porque no começo, eu pedi desculpa por uma coisa simples, tá, gente? Não era um negócio absurdo assim. E aí ela levava umas 24 horas para voltar ao normal com a minha pessoa. Não sei se com você acontece assim, teu casamento, namoro aí, alguém da tua família. Cara, aí eu estava junto com ela, do lado dela, nossa, um silêncio assim, né? Não chegava a ser grossa, mas acho que era melhor se fosse grossa até, porque, meu Deus, Laurinha já está assim, né? É difícil, né, Laura? Você compartilha o mesmo sentimento comigo, obrigado. Mas, gente, era muito difícil. Porque para mim, assim, eu pedi desculpa, na maior parte dos casos, eu já volto ao normal logo depois. Não, foi mal, desculpa, beleza, tudo certo, vamos aí, não tem problema. Ela não, tem que ter o tempo para digerir aquilo que tinha acontecido. Ela perdoava na hora, ela aceitava a desculpa na hora, mas ela tinha que digerir todo aquele processo. E aí o tempo foi passando, né? A gente casou, tudo mais. E aí com o tempo foi mudando. De 24 horas passou para 12 horas. Já estava no lucro, está melhor do que 24 horas. Até que um dia, não lembro o que aconteceu, e aí a gente estava junto, eu tinha pedido desculpa, e ela estava do meu lado, só que ela séria, assim, do meu lado. Gente, eu tenho um negócio, vou conversar só entre nós aqui, tá? Eu tenho um negócio que se eu estou com uma pessoa do meu lado e está um silêncio mortal assim, eu não consigo ficar quieto. Não sei se tem alguém assim parecido comigo. Eu tenho que começar a falar alguma coisa e vou jogando verde, começando a falar. Tem mais gente aí também, né? Obrigado porque eu não me sinto tão sozinho. Eu começo a falar um monte de coisa assim, ela fica até brava comigo às vezes, mas é verdade, eu começo a falar, eu não consigo, dá um negócio ruim, cara, um negócio, sei lá, que dá aqui no coração, e eu começo a falar muito. E aí ela brava comigo, séria, e eu, já desculpou? 30 segundos, e agora? E não sei o que, e ficava assim, tipo criança, já chegou, mesma coisa. Só que aí, eu via que ela ia ficando mais brava, e eu acho que cada vez que eu falava era uma hora a mais de tempo que precisava para perdoar. Mas aí, um dia desse que ela ficou muito brava porque eu comecei nisso, e aí eu começo a mudar o assunto às vezes, fingindo que está tudo resolvido, e daí ela, não está tudo resolvido ainda, eu estou digerindo, me dá o tempo que eu preciso. Aí eu, tá bom. Aí uma dessas vezes, foi um milagre do Senhor, lá na nossa casa, ela pegou e falou assim, desculpas é muito pouco. Eu falei, nossa, eu peço de novo, não é desculpas. Desculpas fiz errado, foi mal, mas posso fazer de volta. Não sabia dessa, tá, gente? Eu já te explico. Aí ela falou assim, você tem que pedir perdão. Eu falei, mas qual a diferença? Perdão é você pedir desculpas e mostrar, e com a palavra perdão, dizer que você vai se esforçar ao máximo para não fazer de volta a mesma coisa. Falei, nossa, perdão então. Aí eu mudei a palavra, gente. E aí foi tão bom, porque de 12 horas, começou a virar umas 2 horas agora só. Para mim, o perdão e a desculpa continua sendo muito parecido e a mesma coisa. Sempre significou a mesma coisa, para ela não. É a palavra que é diferente. E é interessante quando a gente se relaciona com alguém, as famílias se juntam, as leituras de cada uma das famílias. Então, cara, se você percebeu que a menina está brava, já vai no perdão direto. Ó, dica, mais uma dica boa para você hoje aí também. Já vai no perdão direto já, mas significando também. Não adianta falar da boca para fora e fazer de volta errado, porque daí já era também, não é verdade, amor? Daí não tem como fazer. Tá? E eu vejo que algumas vezes a gente faz coisas erradas ou deixa o Senhor de lado e trabalha muito nessa mesma ideia de, foi mal, Deus perdoa, não dá nada, não tem problema. Fazer mais 1, 2, 3 vezes e fica meio nessa. Quando o que a gente precisa fazer, e quando o texto vai falar aqui sobre se arrepender de verdade, é você não só pedir desculpas, mas fazer um pacto novo com o Senhor e fazer um compromisso com Ele de vamos esforçar ao máximo para romper com o pecado, romper com aquilo que me afastava do Senhor e buscar me aproximar novamente. Hernando Dias Lopes vai dizer nesse texto, quando você se afasta ou você cai, você sai da presença, é como se você saísse da casa do Pai e está na hora de voltar. E essa noite é de você reconhecer quando você saiu da casa do Pai, quando você caiu, se arrepender disso e voltar de novo para a casa do Pai. Quando deixamos o amor esfriar, podemos viver algumas situações. A primeira delas
um ativismo religioso. Aí você vem para a igreja, você passa todos os dias na igreja, você serve em 15 mil ministérios, você está toda hora aqui, o que qualquer pessoa pedir você faz, de coração, numa boa, não tem nenhum problema, mas é tanto ativismo, é tanta coisa que você faz, e você passa tanto tempo na igreja, mas você não tem 30 minutos por dia, 15 minutos por dia, para orar e ler a Bíblia em casa. Por isso que muitas vezes eu converso com algumas pessoas que vêm pedir conselhos aqui na igreja, e eu falo, gente, o cara está o dia inteiro na igreja, e assim, e a tua família? E o teu tempo com Deus? Você serve em 10 ministérios, escolhe 3, 4 no máximo, já é muita coisa. E aí a tua família começa a te cobrar, começa a ficar brava com você, que você só está na igreja. Mas também, outra situação, talvez um afastamento parcial. Você vem na igreja, participa de algumas atividades, mas por dentro, naquilo que ninguém está vendo, só Jesus com a radiografia dele, você está vazio por dentro. Ou quem sabe um afastamento total, em que você já viu, já ouviu, já teve momentos tremendos com o Senhor, mas por diversas razões, não quis mais continuar seguindo os seus caminhos. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Sabe por que o primeiro amor pode voltar a ser o mesmo? Porque Deus não mudou. Quem mudou foi você. Deus continua sendo o mesmo e está simplesmente esperando o dia que você vai voltar. Mas tem prazo de validade, gente. Está na hora de voltar. Se outras coisas estão no lugar do Senhor, está na hora de começar a colocar Ele de volta em primeiro lugar. Quando você se lembra do que te afastou, se arrepende, ainda precisa cortar o vínculo com aquilo que tinha te afastado, corta. Gente, não é igual dieta que você pode começar segunda-feira, é hoje. Não adianta, então eu vou aproveitar aqui, hoje tem o sábado à noite, o domingo, aí não, Senhor, segunda-feira eu vou fazer os passos que o pastor falou para voltar ao primeiro amor, mas, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Gente, não é assim, é hoje, nesse culto, durante essa mensagem. Rasga o coração, se arrepende, lembra das coisas que fizeram você se afastar do Senhor e volta para os caminhos dele. Terceiro e último passo, a gente vai ver aqui nessa noite, volta às práticas das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja em Éfeso não havia deixado de praticar a obra. Eram muito bons naquilo que faziam, como é que eles podiam voltar a praticar as primeiras obras se eles já eram tão bons naquilo que eles faziam? Antes, essas obras eram revestidas pelo primeiro amor. Antes, essas obras tinham como centro o Senhor. Agora não mais. Agora aquela igreja, que era uma igreja descuidada, por mais bons trabalhos que faziam, eles simplesmente estavam mostrando e dizendo, como se, Deus, a gente não precisa do Senhor mais, a gente já sabe fazer, a gente sabe como é que faz, a gente vai tocar o trabalho, está tudo certo, fica tranquilo aí, a gente toca aqui a igreja, não se preocupa. Isso era o que acontecia naquela igreja. Lembra do candelabro? Lembra da nossa lamparinazinha aqui pequena? Da igreja que tinha que iluminar, fazia diferença? A radiografia, o atestado que o Senhor trazia para aquela igreja era: está apagando a chama, vocês não estão iluminando mais, vocês não estão fazendo mais diferença. E quando em Mateus fala sobre o sal, quando o sal perde seu sabor, o mesmo texto vai falar que ele não serve para nada, nem para ser pisado. Quando nos afastamos do Senhor, seja qual for a razão, a volta também não é fácil, gente. Aí você teve um tempo tremendo com o Senhor no passado e agora quer voltar, e aí você está naquela expectativa enorme de que, não, eu vou para casa hoje, depois do culto, eu vou começar a orar em casa, eu vou ler a Bíblia, eu vou voltar a fazer como eu fazia, e você já tem aquela expectativa de que hoje ainda Deus vai se revelar, o céu vai abrir, as coisas vão começar a acontecer, e aí não acontece. E normalmente, olha a dica, normalmente não vai acontecer. E aí você começa a se frustrar, pô Deus, eu era tão bom com o Senhor antes, fiz um compromisso com o Senhor lá no culto, que eu ia te buscar um pouquinho mais, vim aqui para casa, te busquei, deu 2 minutos, Deus, que eu te busquei, o Senhor não falou comigo. É assim que a gente pensa às vezes.
E aí você se desanima, porque no segundo dia você não quer buscar. Eles estão falando primeiro. Sabe qual que é o segredo desse texto? É uma palavra: prática. Volta à prática das primeiras obras. Não é um dia, 2 dias, 1 semana, é a prática, é o treinamento. Volta a praticar tudo aquilo que você praticava antes, quando você tinha acabado de conhecer o Senhor, quando você teve momentos especiais na presença dEle. Volta a praticar essas primeiras obras, volta a fazer daquele jeito, sem tempo para parar, sem tempo, sem prazo de validade, sem esperar que, vou fazer 1 semana, se 1 semana der certo, beleza, eu continuo, se não der certo, eu vou parar. Não é ininterrupto, gente, não tem prazo, é daqui 1 mês, daí eu vou reavaliar, vou parar, não, daqui 1 mês você aumenta, não é para diminuir ou pensar em parar, e aí você começar a praticar novamente. Gente, é igual esporte, quando você treina muito o esporte, você fica melhor naquilo. Já viu quando você para, você que vai na academia, você para 1 mês na academia, o dia que você volta, nossa, você não consegue levantar o mesmo peso, dói tudo depois, com uns 3 dias doendo no lugar aí que você faz de levantar ferro, sei lá. Esporte é a mesma coisa, gente. Qualquer tipo de esporte, você tem ainda o jeito, você sabe como fazer, mas você perde às vezes, como no futebol se diz, o tempo da bola. Volta a praticar as coisas que você fazia no começo. Mas aí alguns vão dizer assim: pastor, mas não estou animado para isso, pastor. Não estou animado para voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, não estou animado para voltar aquela constância na igreja, nem nada assim. Não estou animado, não tenho vontade. Faz sem vontade, não tem problema. O começo, gente, é bem mecânico. Quando você está mais frio e quer voltar, é normal, é bem mecânico. Você tem que tomar uma decisão: eu vou voltar, eu vou reacender a chama que está dentro do meu coração, nem que seja simplesmente aquela pequena fagulhazinha que ficou lá dentro, mas eu vou reacender esse negócio. E é uma decisão que você precisa tomar hoje, de voltar a praticar como você praticava lá no passado. Sabe qual que é o problema? Muitos querem voltar para esse primeiro amor e quer simplesmente depender de atalho. Você quer vir para o culto, ser tocado pelo Senhor e resolver o problema. E a semana está resolvida, você bate o teu cartão ponto religioso, os deveres religiosos daquela semana foram todos resolvidos. Então agora não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer mais nada. Gente, não é assim. Você quer buscar coisas novas com Deus? Para de fazer o que você está fazendo hoje em dia, se não está dando certo, e volta a fazer o que você fazia lá no passado. E mais que isso, aumenta. Se você lia 1 capítulo, começa a ler 2. Se você orava 5 minutos, começa a orar 10. Começa a fazer, volta a fazer as coisas que você fazia no passado. Amém, Senhor. No passado tinha fumaça também já, gente. Eu achei que né? Vamos lá. E sabe, tem muita gente que quer buscar novos resultados fazendo simplesmente as coisas que você continua fazendo agora. Não vai dar certo, gente. Volta a fazer as coisas que você fazia no passado. Volta a buscar como você buscava no passado. Sabe, quando já tive alguns momentos em que dei uma esmorecida, dei uma desanimada na fé, o que eu fazia normalmente eu voltava a ler e eu colocava na minha cabeça, eu sou bem metódico em algumas coisas, que eu ia fazer naquele horário. Gente, tinha dia que não acontecia nada. Você lia e orava, e semana passava, e mês passava, e nada acontecia. E aí, do nada, um dia que você nem estava com aquela expectativa mais, Deus voltava a falar. Você voltava a sentir aquilo que você sentia no começo. Mas lembra, praticando. E aí, eu comecei a fazer um livrinho de oração, um caderninho, e aí todas as vezes que dá uma desanimada, eu pego esse caderninho de volta, abro e começo a lembrar tudo aquilo que Deus já falou, tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Tem até uma música que quando eu estou desanimado, é a primeira música que vem na minha cabeça. Queria pedir para o meu auxiliar de palco, Lauro. Uma salva de palmas para o Lauro, gente, por favor, esse homem de Deus aqui, ó. Lauro, vem cá, Lauro, você vai me ajudar um pouquinho. Meu auxiliar, rapaz, que eu pago uma Coca Diet depois lá, porque senão a Jaque briga com ele depois, tá? Laura, aquela música lá que a gente preparou, é que eu estou fazendo aula de canto agora com a Eve no carro, para poder cantar no chuveiro, então eu queria testar com vocês agora aqui, gente, tá? Lembra, a gente está na igreja, então não é para você julgar as pessoas, e são momentos meus com Deus, eu vou compartilhar só uma palhinha, não vou cantar a música inteira, e aí você canta junto comigo, porque eu sou tão ruim de música, gente, porque eu não lembro nem a música inteira, tá? Eu sempre erro, mas eu dou o meu jeito,
e por isso que eu prego e a Evelyn canta e toca, entendeu? Então a gente faz a parceria aí no ministério. Isso, é a parceria, tem que ter. Fala a entrada que nem a entrada eu sei, Laura. E vai só na duração, só. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre. Viu como eu sou bom? Até aí tá bom, gente, já viu que meu lado musical é muito forte. Obrigado, Laura. Fica aí que tem mais um pedaço seu daqui a pouco, que a gente combinou já ali no comecinho. E aí eu não sei qual é a música na tua vida. Essa é na minha vida. Eu canto desafinado mesmo, gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Nem vergonha de mostrar para você. Mas é a música que vem sempre no meu coração para lembrar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E caminhar com Ele todos os dias, viver sempre em comunhão e andar sempre debaixo das asas dele. No caso de Davi, após todos os erros, ele é repreendido pelo profeta Natã, percebe onde que ele tinha caído, se arrepende, e mesmo depois de muito sofrimento, perdendo seu filho, ele volta a adorar o Senhor, e ele volta a praticar aquilo que ele praticava no começo. Davi volta às batalhas. Davi se encontra com Joabe, que estava sitiando a cidade de Rabá, e lá vai batalhar aquela batalha. Volte a fazer aquilo que você fazia no começo. Laura, agora é a outra música que a gente combinou. Não vou cantar, tá? Nossa, Laura. Melhorou um pouquinho. Lembra da história do começo? A gente foi lá, né? Tava apaixonado e tudo mais. Eu tava em casa pensando e tudo mais. Assim, Lucas, volta a fazer o que você fazia no começo. Aí eu passei num lugar e eu comprei um ursinho. Volta a fazer o que você fazia no começo, só que melhor. Isso foi mais que R$10, né, gente? R$10 não dá pra comprar, por isso já é melhor. Amor, vem aqui um pouquinho, ó, deixa eu entregar pra você aqui já só. Lembra como é que era? Era um ursinho. Mas, opa! Ih, amassou, amor. E tinha um cartão, né? Só que daí não tinha dinheiro pro cartão, daí eu fiz em casa mesmo, tá? Mas é de coração, né, meu amor? Amém. Sabe o que isso quer dizer, gente? Isso é para Jesus para ser mais forte. Amém. Sabe o que isso quer dizer? Prática. Volta a fazer as coisas que se fazia no começo. Não é dieta. Não é amanhã, é hoje. Não importa o horário, você vai sair com a galera depois, tem algum compromisso? É hoje, ainda de madrugada. Volta às práticas que você fazia no começo. Como que a gente pode ter um amor sempre constante pelo Senhor? Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volta às práticas do início. Simples a mensagem hoje, gente, mas ao mesmo tempo profunda. Porque tem muita gente aqui nessa noite que está precisando voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor não é uma oração. Deus, traz de volta o primeiro amor. O amor está aí. E o segredo do texto é prática. Deus não mudou. Quem mudou foi você. Você que tem que voltar. Sabe, isso foi uma orientação de Jesus para aquela igreja. Assim como dessa nossa lamparina. Que infelizmente aquela igreja não realizou aquilo que o Senhor havia dado de dica. E aí ela começou a perder o seu sentido, perder o seu sabor. É como se ela tivesse simplesmente se apagado. Ainda tinha ali um pouquinho, que com o trabalho você conseguia até reacender se fosse o caso. Mas no século V foi construído um novo templo naquela mesma região, naquele mesmo lugar, em homenagem a João. Mas aquele templo também foi demolido. E hoje, aquela cidade de Éfeso, que naquela época tinha mais de 200 mil habitantes, é simplesmente um monte de entulho.
Ninguém mora lá. E hoje, algumas igrejas, algumas pessoas vão até aquele lugar para cultuar o Senhor. É como se novas lamparinas, novos candelabros, novos servos do Senhor, com as luzes acesas, fossem até aquele lugar substituir aquele candelabro que um dia foi retirado. O versículo 5, o finalzinho dele, desse texto que a gente está vendo hoje, vai dizer: se vocês não fizerem isso, eu vou retirar o candelabro do lugar. Nossa vida é a mesma coisa. Deus tem um propósito. Deus tem coisas tremendas para mim e para você, e Ele conta contigo, mas é opcional. Se você não quiser fazer, a obra dele vai continuar se cumprindo, e Ele simplesmente vai chamar outra pessoa, talvez melhor, talvez pior, mas que vai de coração e com o primeiro amor de novo, concretizar o plano que Ele tinha preparado para aquele tempo. E quem perde é você. Nessa noite, se Deus falou contigo que está na hora de reacender a chama, está apagado, é final de ano e talvez você vai ter que cancelar até os programas que você preparou para o ano novo, que Deus não estava gostando nem um pouco. Se Deus falou contigo nesse tempo, eu queria pedir para você ficar de pé no lugar onde você está agora. Eu quero orar com você, para que você possa ter forças e voltar a praticar as primeiras obras. Fica de pé. Sei que Deus está falando com bastante gente aqui hoje. Fica de pé no lugar onde você está, enquanto a gente está aí só tocando essa música aqui no fundo. Deus falou contigo: eu preciso voltar. Não está certo mais eu fazer devocional dia sim, dia não, mês sim, mês não, ano sim, ano não. Está na hora de começar a reavaliar, a voltar a colocar Jesus como centro, aquele que anda no meio dos candelabros, aquele que segura as estrelas na sua mão direita, os líderes das igrejas, aquele que eu quero me submeter novamente. Deus falou contigo? Está na hora de você voltar lá para o sofá, quem sabe. No meu caso é o sofá onde faz devocional. Quem sabe você é um outro lugar, na tua casa, em algum lugar externo. Está na hora de voltar. E a mensagem, quando o Senhor traz aqui para a igreja de Éfeso, é assim, ó: volta ao primeiro amor. Eu estou com saudade. Deus está com saudade dos momentos que Ele tinha junto contigo. Amém. Vem para frente, você que está aqui, eu quero orar junto contigo. Você que ficou de pé, enquanto você vem para cá, eu queria fazer um novo desafio. Você que está aqui hoje, ouviu essa mensagem, falou assim: Deus, eu não tive nem o primeiro amor ainda, mas eu queria começar a viver coisas novas do Senhor, que eu ainda não conheço. Você que começou a ouvir essa mensagem, quem sabe já está indo na célula, está participando de algumas atividades da igreja, Deus começou a falar contigo, algo que você sentiu no coração hoje, e você quer falar assim: Deus, eu quero começar a viver esse primeiro amor, eu quero que ele nunca termine de verdade. Se você ouviu essa palavra e falou assim: Deus, hoje eu quero convidar o Senhor para fazer parte do meu coração, da minha vida por completo, levanta a mão onde você está, eu quero te ver, eu quero orar pela tua vida também. Onde você está? Amém, mãe? Amém, pode baixar ali do lado da vida, do ladinho. Mais alguém, gente? Tem alguém? Amém, você que está ali atrás também. Amém, ali no fundo. Mais alguém, gente? Sei que Deus falou com mais gente aqui também hoje. Amém. Amém, amém, gente. Pode vir, tem mais gente aqui, Deus falou. Amém, meu irmão. Deus vai fazer uma obra linda na tua vida ainda. Tem mais gente vindo para cá. Você que levantou a mão agora por último, queria pedir ajuda aqui. Pastor Tiago, vem aqui do meu ladinho. Tiago está aqui? Não, cadê o Tiago? Ah, tá ali. Fica aqui do ladinho, Ti. O pessoal que levantou a mão agora falou assim: eu quero receber Jesus na minha vida. Eu vou pedir para você vir aqui nesse canto aqui do meu ladinho, junto com o pastor Tiago. Ele vai orar com vocês e vai te ajudar nos próximos passos, nas próximas caminhadas. Pode vir para cá. Aqui, ó, vem aqui, ó, deixa a mão levantada já, o pessoal que está vindo ali já só. Pode vir, fica aqui, ó, junto com o pastor Tiago. Você que levantou a mão, vem para cá, a gente quer só orar pela tua vida, é super tranquilo. Vem aqui. Se você não assumir um compromisso com o Senhor aqui, você não vai assumir fora daqui também. Então vem para cá, a gente quer orar pela tua vida e te ajudar a dar os próximos passos para que esse amor nunca venha terminar. Amém, gente? Você que está aqui na frente, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça onde você está. Deus, obrigado por esse tempo especial que a gente pode passar na tua presença. Obrigado porque a tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor é aquele que traz uma radiografia hoje para as nossas vidas, Deus. De que o Senhor está com saudade, de que o Senhor quer que a gente volte ao primeiro amor, para que possamos voltar a praticar as obras que praticávamos junto contigo no passado. Eu quero pedir-nos agora, fortalece os meus irmãos, Deus, enche eles, Deus, com mais do Senhor, Pai. E eu sei que a nossa oração hoje não é simplesmente pedir para o primeiro amor voltar, porque o Senhor continua o mesmo, o teu amor não mudou por nós, Pai. Mas a oração hoje é pedir: Deus, nos ajuda a examinar os nossos corações, Pai, a rasgar os nossos corações e ver onde foi que a gente caiu. Nos ajuda a lembrar onde a gente caiu, Deus, a se arrepender de verdade, a romper com o pecado, a romper, Deus, com qualquer coisa que pode tentar nos afastar do Senhor, e a partir de hoje, voltar a praticar ainda mais
do que nós praticávamos junto contigo no passado. Possamos te buscar como nunca te buscamos antes, muito melhor do que as melhores fases que tivemos contigo, Deus. Se a gente orava um pouquinho, que a gente possa orar um montão agora, Deus. Se a gente ler um capítulo, que a gente possa orar, a gente possa ler 2, 3, 4 por dia, Deus. E possamos experimentar coisas novas do Senhor aqui no nosso meio, aqui na nossa igreja, Deus. Eu quero pedir, Deus, abençoa os meus irmãos, Deus. Enche eles com mais do Senhor, Deus, e que eles possam começar a viver, Deus, e a chama possa voltar a Deus, possa voltar a acender, Deus, e venha a incendiar o coração de cada um deles, e nenhum de nós aqui, Deus, venha perder o sentido e o propósito da tua missão, Deus, que possamos ser realmente sal dessa terra, luz desse mundo, Deus, assim como era o dever de cada uma daquelas igrejas. Pai, usa as nossas vidas de maneira tremenda, para que essa igreja possa ficar pequena, para que as nossas faculdades, trabalhos, de tantos lugares, as pessoas possam começar a ver as nossas vidas, de conhecer através das nossas vidas, desse fogo que arde dentro do nosso coração, desse primeiro amor, Deus, que não nos faz nos envergonhar de nada do teu nome, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, em nome santo, santo de Jesus, amém. Amém? Amém, gente? Dá um abraço quem está do lado aí. Se você está com gente que é da tua célula, gente próxima a você, pede para a galera te ajudar, começa a cobrar, um cobra o outro para fazer devocional, praticar, a gente pode praticar junto, gente, não tem problema nenhum, mas não deixe para amanhã, é hoje, hein? É hoje, e eu vou orar, se você não fizer, para de madrugada, Deus te acordar de madrugada, você perdeu o sono, e hoje você começar a voltar a praticar, como você buscava ano passado, amém? Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus. Venha participar dos cultos da juventude, todos os sábados às 7h30 da noite, no Templo da PIB Curitiba, Rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Mais informações, pibcuritiba.org.br.